Olá, galera Kenko, mais uma vez, obrigado por mais essa audiência. Hoje estou aqui com também sempre um parceiro, especialista, conhecedor. Nos conhecemos há alguns anos também, está numa história bem interessante, com uma pessoa que fez parte da nossa vida. Ele é de uma cidade no interior de Minas Gerais, mas é um profissional, professor que tem rodado o Brasil afora aí compartilhando o seu conhecimento. Hoje nós estamos gravando, mas ele passou o fim de semana todo dando aula aqui no Bem, interior de São Paulo. Então realmente é um grande prazer estar aqui recebendo esse convidado, Dr. Fábio Mendes. Obrigado, Fábio, por mais uma vez a gente estar juntos. Obrigado por aceitar nosso convite. Takashi, que prazer estar aqui com você de novo. A honra é toda minha. Satisfação grande estar aqui com você, aqui em Copato, né? E você faz parte da nossa história aí, profissional. Uma das técnicas mais incríveis que eu tenho na minha clínica foi através da Kenkopato, que é a hipertermia. Então, ah, todos os contatos que eu tive aí com você, com a empresa, sempre foi positivo. Isso eu não esqueço, né? Então, a Kenkopato vem agregando aí nas minhas opções de terapias clínicas de uma forma excepcional. Muito bem, obrigado. E nós temos uma história juntos, né, de muitos anos, mas infelizmente quem nos conectou muitos anos, um Sérgio, parceiraço né? nosso, né? Hã? Sérgio, né? Sérgio, o Sérgio. Infelizmente o Sérgio não está entre nós, mas infelizmente nós perdemos ele na Covid. Mas deixou um legado à família e tudo mais, mas nos conectou. Agora a gente está aqui e seguimos nessa parceria, nessa caminhada. Fábio, primeiro, eu te conheço há muito tempo, queria que você compartilhasse e falasse para os nossos ouvintes aqui quem que é o Fábio Mendes, onde ele vive, o que ele faz, como é que ele está por aqui, como é que ele chegou até nós. Prazer, meu querido. Eu sou, né, Fábio Mendes, né? Sou fisioterapeuta da cidade aqui de Manhuaçu, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade cafeeira, né? A economia nossa aqui é o café. Inclusive agora está muito bom, né? Porque o café está em alta, preço Que, excelente. Então, assim, eu sou daqui de Minas Gerais e eu comecei minha carreira. Eu me formei em fisioterapia na Universidade de Gama Filho, na extinta Universidade de Gama Filho, na capital do Rio de Janeiro, e eu me especializei em acupuntura e eletroacupuntura pela Associação Brasileira de Artes e Ciências Orientais, a ABAC. E de lá para cá, a gente que passa por uma formação em acupuntura, a gente fica muito aberto às práticas integrativas. Nesse meio tempo, eu tive um professor na época. Ele gostava muito de magnetoterapia. Ele atendia uma, umas bailarinas da companheira Débora Cocker. E os bailarinos, né, você sabe, eles têm uma sobrecarga enorme, né, muscular, nas articulações. E eu fazia o estágio no ambulatório dele. Aí um dia eu vi ele colocando ímãs no corpo dessas bailarinas. Eu perguntei para ele, Alberto, e aí, o que você me conta disso? Aí ele me falou da experiência, Fábio. As bailarinas têm uma sobrecarga muito grande, não têm condição de vir aqui mais que uma vez por semana. Então, a magnetoterapia é a maneira que eu tive, que eu tenho, de potencializar o tratamento, né? Fazer com que esse tratamento perdure para a gente conseguir competir com a sobrecarga articular e muscular que eles têm durante a atividade de trabalho delas. E aí, de lá para cá, eu sempre estou com a antena alerta para tudo que é ético, que é sério, que tem pesquisas. Então, eu avancei muito na magnetoterapia, avancei na fitoterapia, né, descobri o ozônio ó, em torno de 2006 para 2007. E também, há uns 10 anos ou um pouco mais, fui convidado para fazer uma palestra de curso para uma empresa em São José dos Campos, que vende equipamentos. E de lá para cá, a gente tem também experimentado essa questão de palestras, congressos, né? Já também ajudei a montar uma especialização, uma pós-graduação em acupuntura numa cidade aqui por perto. E assim, aí eu caí nessa carreira, além de atender, tem uma clínica em Manhuaçu que chama SOS Hernia de Disco, e também tenho essa minha vivência de docente, de palestrante, né?
a maioria dos eventos da ozonoterapia, seja dando aula, igual talvez esse final de semana, como você falou, estava dando aula, curso de formação em ozonoterapia, em trauma, ortopedia e dor, e a gente está sempre envolvido em aulas, congressos, palestras e principalmente na clínica do dia a dia. Maravilha. Você falou aí, eu tinha dito Muriaé, que é essa região aí do café, mas é Manhuaçu. Muriaé era o Serginho, né? Serginho que era de Muriaé, na verdade? É, da região, Dali a aqui é região ali, né? Manhuaçu. É, e Manhuaçu você, é uma cidade muito boa, uma cidade interior de pouco mais de 100 mil habitantes, mas atende, nós temos um entorno aqui, pequenas cidades que a gente atende, as pessoas vêm aqui sim. procurar E, na nossa cidade para tratar mas os me seus fala uma coisa, do problemas aí. jeito que você falou do café, você é professor, você é acupunturista, atende na clínica, faz congresso, mas você tá com um cara que também é produtor de café, porque você tá falando aí que... Não, Olha, a gente vibra aqui com o preço do claro. café, tá, Cássio? Porque quando o café está em alta, o Sim, movimento da clínica aumenta tudo, muito, né? né? Na Assim, cidade de economia. tudo. Eu tô falando isso porque o café tá no meu sangue, né? Porque eu nasci numa fazenda de Aham, café antes do café mudar para essa região de vocês, que era o norte do Paraná, entendi. tinha tudo na década de 30, 40, quando meu avô veio do Japão, meu pai nasceu e eu nasci numa fazenda de café. Eu digo que a gente aprendeu a tomar café na mamadeira, né? De criança não era leite com café, porque tinha que tomar assim. Então eu tenho um carinho muito grande, fico muito feliz, porque eu sei o que é a vida de um cafeicultor quando a saca do café não consegue pagar os custos do ano, aí é bravo. Agora que se a saca tá É, boa, a cotação tá boa, que a gente falou, todo mundo tá fica tudo bom. feliz, tá tudo bom. E, inclusive a Tudo bom. clínica. Aliás, eu conheço pessoalmente a clínica do Dr. Fábio, é uma clínica referência na região, uma clínica muito bem instalada, que não perde a cidade, como ele falou, é uma região polo, eu conheço bem a região, né? Cafeicultora. Minas Gerais é vários estados dentro de um estado e eles têm a região Sim, polo deles ali, mais pro lado do Espírito Santo e tal. Mas a clínica dele não perde para nenhuma clínica em São Paulo, nos grandes centros, Rio de Janeiro. A clínica dele é muito bem instalada, muito bem decorada, muito bem equipada. Diga-se de passagem que eu sei o quanto que você investe. Então, ou seja, o profissional, independente de onde ele esteja, ele busca o conhecimento, ele busca o aprimoramento, um investimento para atender bem os pacientes. E assim que o Dr. Fábio Mendes se comporta lá na região dele, através da sua clínica SOS Hérnia de Disco, não é? Então, o é nome verdade, tá, cara? é A gente que trabalha com dor, com doença crônica, a gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente, na nossa experiência clínica, a gente percebe que tem melhorado e, naturalmente, as coisas vão se inovando, vão aparecendo, tudo aquilo que tem uma fundamentação científica e que clinicamente resolve, a gente está sempre tentando trazer para a clínica. Porque quem trabalha com dor, o paciente com dor crônica, ele é um paciente que ele tem pressa e você não consegue enganar um paciente com dor crônica. Ele sabe exatamente aquilo que melhora e aquilo que não melhora. Então a gente está sempre atento aí, como você falou, a tanto a parte teórica, a gente aprender o que funciona e também usar das tecnologias que aparecem para a gente. Você sabe que uma das coisas que é uma característica que me agrada muito, até desses amigos, parceiros que vem passando aqui pelo KenkoCast, o Fábio, é esse espírito que vocês têm, e você também se comporta dessa forma, que além do conhecimento que vocês aplicam, né, que vocês adquirem, investem em curso e tal, no seu caso clínico, vocês acabam se dedicando a compartilhar o conhecimento, né, ou seja, a dar aula, a dar congresso, e às vezes há pouco, né, a gente fez também uma entrevista com um parceiro, que é esse que eu comentava com você, professor de acupuntura, que foi durante muitos anos, ele é mais de 30 anos, professor da ABA também. Hum? Eu tive que sacrificar meus fins de semana, porque não tem jeito, você sabe que esse curso para profissional da área de saúde é fim de semana. Você Fim sacrificou, de acabou. semana. Tem que ser. Então, isso me admira muito. Eu quero ressaltar essa característica de vocês, que é poder, além do que vocês aplicam o conhecimento com o seu paciente, você também transmite para os seus colegas o conhecimento. Isso é muito bacana. E aí, Fábio, para completar isso, eu tenho um amigo que diz o seguinte: conhecimento, né, ele é do Rio de Janeiro, inclusive, Luiz Cortes, um grande amigo, forte abraço para ele. Ele diz assim: conhecimento é o único bem que você tem, que quanto mais você dá para os outros, mais ele aumenta. Você não é um bem. Eu tenho lá um carro, dois carros. Eu dei para uma pessoa o meu carro, fiquei com um só. É um bem, tinha dois, ficou um. Agora o conhecimento não. Quanto mais você dá,
mais ele aumenta. E para completar, que eu quero te fazer uma pergunta, mas antes disso, isso aí é do Mário Sérgio Cortella, um grande professor, ele diz assim, Fábio, que existe um dito chinês que quando dois homens vêm e eles têm um pão cada um e eles trocam esse pão, quando eles vão embora, os dois continuam com o pão, né? Agora, quando dois homens vêm e eles se encontram e eles têm uma ideia diferente, eles trocam a ideia, os dois saem com duas ideias, cada um continua seu caminho com duas ideias, né? E eu acho que Ótima observação. e essa é a ideia do nosso KenkoCast, é a ideia desse programa, trazer você para compartilhar conhecimento com nós e a gente absorver mais conhecimento. Fábio, nesses anos todos de conhecimento aí na sua experiência clínica, o que mais te busca? O teu nome é sugestivo, né? SOS hérnia de disco. Imagino que até porque na região, mas o teu paciente hoje, aquele que bate a tua porta, qual é aquele paciente que mais te busca hoje o tratamento, Fábio? Ótimo. Takashi, eu vou contar uma história rápida, o porquê também do SOS, mas como que a coisa começou, né? É, eu me formei em acupuntura lá, né? Eu me formei em fisioterapia e logo eu busquei a acupuntura porque tem uma história por trás disso. A minha mãe, ela sempre contava, eu nem me lembro assim com detalhes. No finalzinho eu já lembrava, ela ia buscar esse tratamento, mas eu era criança. Minha mãe tinha um problema chamado síndrome do desfiladeiro torácico. É uma alteração anatômica que a gente tem aqui nos músculos escaleno, médio, anterior, que passa um feixe vácuo nervoso e, por algum motivo, esse, esse trilho anatômico onde passam vasos e nervos, ele se fecha, ou, como na síndrome do túnel do carpo, né, que por algum motivo tem uma compressão do nervo mediano, você tem dormência nos dedos, você tem aqui uma compressão do feixe vasco nervoso, do plexo braquial, que a gente chama, e esse paciente ele sente uma dor no braço. Isso se confunde um pouco com hernia de disco cervical, os médicos demoram a fazer diagnóstico, aí começam a achar que é tendinite de ombro, depois acham que é hernia de disco cervical, aí não é. E um paciente, esse paciente com síndrome do desfiladeiro torácico, cara, ele é um paciente muito refratário, um paciente que roda por vários especialistas, sofre muito, não consegue dormir à noite, porque o braço está sempre dormente. E minha mãe sofreu com isso por ano. Até que um dia ela vendo um programa na televisão, acho que da Silva Popovic, ela conta, e aí falando de acupuntura. E aí ela teve um insight, né? Deus deu ela essa benção quem sabe essa acupuntura pode me ajudar. Aí a gente estava aqui, como a gente está no interior, aí ela ligou para uma tia minha, que lá em Belo Horizonte, trabalhava no banco, e muito bem relacionada, ela falou assim, não, minha mãe chama Irene, realmente a acupuntura pode ser bom para o seu negócio, porque seu problema, porque nessa altura a família inteira já sabia da doença da minha mãe, desse problema, né? Tadinha. E aí minha mãe pediu a essa minha tia que indicasse alguém que fazia acupuntura em Belo Horizonte, para que ela pudesse ir buscar esse tratamento como opção para tratar essa dor crônica que ela tinha. E aí a minha tia, não, eu consigo sim, aqui no banco tem algumas pessoas que fazem acupuntura e falam muito bem da técnica. E aí ela conseguiu o telefone do acupunturista na Avenida do Contorno, lá em Belo Horizonte, uma avenida que é muito conhecida. Conheço. Era um japonês, inclusive, um oriental, um cara antigo, e a minha mãe falava, hoje eu vou no japonês, uma semana lá, e aí depois vinha toda semana, e a minha mãe ficou curada, tá, cara? Literalmente ela ficou curada. E eu lembro da gente indo em Belo Horizonte com ela para ela ir para o japonês, ela tem irmãs lá, e cunhadas, né? Moravam em Belo Você era Horizonte menina. e a gente ia passeando e ela indo lá e ela parou, simplesmente parou de reclamar da dor que ela tinha. Ela simplesmente ficou curada, ficou sem recidiva até hoje. Isso eu estou com 47 anos, isso eu devia ter menos de 10 anos, isso já vai para muitos e muitos anos. E quase 40 anos e ela nunca mais teve recidiva. É um problema. E isso me chamou muita atenção, sabe? Olha que Me chamou interessante. muita atenção porque Deus colocou em mim aquela vontade de ser profissional de saúde. E aí eu pensei na fisioterapia, porque o fisioterapeuta ele lida muito com as questões do corpo, com dor. E aí eu terminei o curso, já, já sabendo, aí eu já conhecia a fisiopatologia da doença da minha mãe, que era
assim, no isolamento torácico, não é coisa fácil de tratar, e na acupuntura foi relativamente tranquilo. Isso me chamou a atenção, porque na época não tinha acupunturista na minha cidade. Né? Tinha um, mas não exercia a técnica com muito entusiasmo, e eu vi também como uma técnica mais eficiente, uma oportunidade também de trabalhar com uma técnica de valor mais agregado e atuar de uma forma mais ampla dentro da fisioterapia, entende? Que E maravilha. aí, e aí foi assim que eu comecei que eu me interessei por uma prática integrativa, né? Que na época, você sabe bem, na época esse nome é relativamente novo, né? Na Sim. época a gente falava eram técnicas naturais, nem existia esse nome integrativo. Ou quando muitos Então, caras não chamavam assim, vamos lá fazer a técnica alternativa. Esse nome era bravo, né? Eu alternativa, tento tudo, eu vou exato, tentar aquele, porque é a última alternativa que eu tenho, é mais ou menos isso. exato. E aí assim foi. E a gente que faz o curso de acupuntura, dentro da cadeira de acupuntura, são 2 anos e meio de especialização. E aí o que eu fiz? Na época, a partir do 5º período, eu podia fazer, na época, hoje não pode mais, hoje é uma pós-graduação. Na época, estou falando lá em 2000, né, no ano de 2000, por exemplo, eu me formei em 2001, meados de agosto, julho de 2001. Na época, a gente podia fazer, a partir do 5º período, fazer o curso de acupuntura. O terapeuta, cursando o curso de fisioterapia, podia, a especialização aceitava. Aí, quando foi no 6º período, eu iniciei a pós-graduação em acupuntura. Aí eu Que legal. fiz 6º, 7º e 8º período, fiz 3 períodos do curso de graduação junto da especialização. E depois fiquei mais um ano, eu me formei, ainda fiquei mais um ano no Rio de Janeiro, e aí já estou falando da graduação, fiquei mais um ano, e fiquei um ano exclusivamente terminando o meu curso de acupuntura, fazendo alguns cursos de dor, né? E aprendendo com os meus mestres, que é a doutora Cláudia Ferreira, doutor Alberto Bastos, e outros profissionais que davam ambulatório, né? Que fosse um estágio para a gente lá, uma residência, um estágio em acupuntura. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso de acupuntura, né? Graças a Deus, meus pais tinham a condição de me manter lá no Rio e fazer essa especialização de uma forma e não precisar, assim, como que eu pudesse ficar exclusivo fazendo isso. Que Isso me legal, que ajudou muito. bacana. É uma grande oportunidade que nem sempre todo mundo tem essa oportunidade, porque acaba fazendo Então, pós depois do curso, né? Você conseguiu fazer ainda na exatamente. época simultâneo, que você aí comeu 3 períodos Um aí, ano, que e, você, um um ano e ano e meio que meio. você Isso economizou, né? adiantou Vamos dizer assim, nesse um sentido. ano e meio da minha vida. Sim, porque você fez simultâneo. E aí, Fábio, desde então que você começou o SOS SOS hernia de disco, já Hernia de disco. clinicando, você já veio então, a abertura dos teus trabalhos já veio com essa mente integrativa, já veio com a coisa já de outras Exatamente. técnicas mais holístico, olhando o paciente de uma forma mais geral, né? E não aquela coisa muito... Exatamente. Porque assim, hoje a gente vê a própria fisioterapia, mas é uma coisa impressionante. Todo fisioterapeuta ele termina e ele já vai, né? Graças a Deus tem se difundido muito isso. Aí ele já sai, ou já vai fazer uma especialização em osteopatia ou em acupuntura, ou ele já vai buscar ali, né, uma pós já vinculada para poder fazer algo que seja além do, vamos dizer assim, do básico acadêmico, que é a formação, né? E aí você já Isso. entrou na clínica, clinicando com essa visão mais holística, então. Eu comecei assim. E aí, quando eu tinha esse entusiasmo pessoal por problemas assim, e aí essa história ela é mais interessante ainda, porque quando a minha mãe melhorou o problema dela com a acupuntura, a minha mãe ela ficou entusiasmada, ela virou uma entusiasta da técnica. E se você espirrasse do lado dela, ela te levava lá no japonês de Belo Horizonte, né? A Que minha bacana. mãe é a mais jovem de 13. Minha mãe é de 13 irmãos, né? Ah, Então, hoje, infelizmente, boa parte dos meus filhos não estão mais. deu uma travada de novo, João. Não sei se é o nosso que tá travando, cara. Se é o deles, tá vendo? De novo, parece que o nosso tá mostrando. Hã? E aí, ela via que os irmãos estavam sofrendo, ela vem para minha casa, então nós vamos lá para Belo Horizonte, vamos ficar na casa da nossa irmã em Belo Horizonte, e aí eu vou te levar no japonês, né? E a minha mãe tinha tempo para isso, meu pai comerciante, tinha, né, trabalhava com lojas
E a minha mãe, ela tinha essa liberdade, não era uma funcionária que cumpria cargo, né? Ela podia ir e levar um irmão para fazer tratamento que estava na casa de... Ela tinha irmãs, né? Se ela E tivesse ficava. feito a Então, a mãe, sociedade com o japonês lá, então você já tinha começado a carreira bem antes, é, porque ela virou uma entusiasta, então, que coisa ela boa, virou entusiasta. que Aí bacana. eu lembro que um amigo meu de escola teve paralisia facial, tá? Olha que interessante. Um amigo meu de escola teve paralisia facial, e esse era um amigo muito próximo, a gente estava sempre junto. Ele chegou com paralisia facial, não, eu vou te Botou levar, no fala com carro seu e pai que eu foi. vou te levar lá em Belo Horizonte, no japonês, para tratar essa paralisia facial. Que maravilha. Aí, aí fomos no japonês e ele voltou sem a paralisia Sua mãe facial. vive aí Então, com vocês em Manhuaçu, não? oi? Sua mãe vive aí em Manhuaçu com vocês, não? Sim, Vive, né? sim, A hora que eu for aí, quero tá conhecer em sua Belo mãe, Horizonte. então, porque vai ser assim, uma Sim, figura. Vamos tomar um é uma café junto, figura, bom café é uma figura. mineiro. Conversa, você começa a conversar com ela, ela é boa de conversa, é advogada, então Boa, imagina. adora conversar. Mineiro, né? E Um aí, bom assim, café, um pão de queijo, uma boa conversa. E aí, quando é, você começou na clínica, então, você já começou com essa visão? Por quê? Eu te conheci quando você veio e nós fizemos o treinamento da cápsula de fóton-dome, da hiperermia, exatamente. certo? Você já começou assim, e eu me lembro que você já tinha, e quando eu conversei com você a primeira, eu falei, poxa, mas aqui nesse lugar, com uma cidade relativamente pequena, né? Você já Uhum, tinha, você já tinha ozônio retal, me lembro, com a sua exato. esposa, que a tua esposa é fisioterapeuta também, olha da área de Ela é saúde, fisioterapeuta. também me Minha esposa é lembrava fisioterapeuta também. que a Uhum. gente conheceu junto, né? Eu, tua esposa, veio o Serginho com a esposa dele e minha esposa, quando Certo, nós a nos esposa conhecemos, dele, foi. exatamente. E aí eu falei, puxa, mas uma clínica aqui, nessa região de Minas, com essa visão, e já investindo forte em equipamento, já trabalhando com ozônio retal, Ozônio. você já, E fazia ozônio de várias formas. E eu sim, vou te explicar por quê. A gente, quando se forma em acupuntura, você que chega na sua cidade com título de especialista, coloca uma placa de acupuntura, naturalmente, Takashi, vem para a gente os pacientes com dor crônica que não melhoram com as técnicas convencionais. Você, imagino. você sabe bem disso, por quê? O paciente com dor crônica, que hoje gira em torno de 37% da população brasileira, isso é mais de 75 milhões de pessoas, é um absurdo. Trabalhar com dor crônica, se você é um profissional, fica aqui uma dica, se você é um profissional de saúde ou fisioterapeuta e tem uma mão boa, você domina técnicas que você efetivamente, realmente melhora a vida, a qualidade de vida, melhora a dor, você consegue ajudar esses pacientes, além de você ser um profissional de referência, você também vai melhorar muito os resultados clínicos e financeiros da sua clínica. Então, eu tinha em mente que eu queria, sim, fazer aquilo que, que Deus já tinha me dado em termos de afinidade, né? Deus colocou dentro de mim que eu seria um profissional da área de saúde, eu buscava isso, seja na odontologia, seja na medicina, a fisioterapia encaixou bem. Então, mas eu também queria, eu sempre tive um espírito empreendedor então, e aquela coisa de ter sempre sede por algo novo e que seja resolutivo, certo? Por isso que eu, por isso que eu cheguei, eu me interessei pela hipertermia. Não foi à toa, porque eu estava sempre, quando veio a internet, tá, cara, eu sempre procurava em clínicas que estavam na minha frente, por exemplo. Eu sempre, quando eu vim para o interior, eu ia muito no Rio de Janeiro ainda. Eu ia fazer curso de aurículo, de craniocultura de Yamamoto. Eu ia visitar clínicas top em tratamento da dor. Eu ia fazer algum curso nas capitais. Eu estava sempre no eixo BH, Rio, São Paulo, fazendo curso. Qualquer curso, curso para tratamento de dor, eu estava lá. Então eu conheci grandes nomes, colegas, fisioterapeutas, médicos, dentistas, que trabalhavam com dor de uma forma de alto nível. Então eu sempre me inspirei nessas pessoas, mesmo estando no interior, que no interior o que nunca faltou foi paciente. Eu é uma cidade de 100 mil habitantes que atende várias outras cidades, uma cidade Paulo, polo, então nunca nos faltou paciente. O que sempre faltava aqui o que sempre sobrou aqui eram pacientes reclamando de que iam vários profissionais, assim como aconteceu com a minha mãe, com o problema dela de desfiladeiro torácico, e não que não resolvia. resolviam. Eu já fui em 3 ortopedistas, não resolvia. Eu já fiz 50 sessões de terapeuta, ninguém resolve. Então, eu percebi isso desde sempre, que
o mercado da dor é um mercado bom desde que você trabalhe com técnicas que sejam eficientes. Isso que tenha um conhecimento, que você domine o assunto e trabalhe de forma resolutiva. Então, isso para mim, acho que foi. Eu estava no interior, mas nunca desvinculei da capital. Eu Sim, sempre você vê, você está falando comigo agora, eu estava na capital. sim. E quando a gente vai dar aula, hoje eu dou aula para profissionais já formados. E às vezes tem profissionais de alto nível técnico que estão lá para aprender acupuntura. Mas são excelentes quiropraxistas, são osteopatas, são profissionais que trabalham em outra área de atuação e a gente acaba tendo alguma troca. Claro. Então, ser professor tem essa vantagem enorme, porque você está ensinando a técnica que você domina, mas você está aprendendo, você está fazendo amizade e aprendendo outras técnicas que outros colegas dominam. É a história que a gente Então, falou isso, do chinês lá que veio, né? Que quando ele vem com duas ideias, você sai dali e os dois saem com dois. É exatamente, exatamente isso. exatamente, é isso que me veio em mente. Quando você estava falando isso, eu falei assim, olha, você vai num treinamento igual esse agora, a gente vai para ensinar, mas a gente acaba também Muito. colhendo informações. E quando o aluno fala assim, doutor Fábio, esse professor, esse tratamento, se quiser, além do ozônio, com outra técnica que eu já faço, eu sei que eu já tenho bons resultados, me faltava alguma coisa. A junção disso aqui vai ser excelente. E eu fico sempre atento, talvez uma vantagem, se eu fosse falar assim, o que tem dentro de mim e me ajudou, me otimizou, seria essa sede, essa vontade incessante de aprender algo novo e de querer estar com técnicas de ponta, com profissionais de ponta. Isso aí tá Cê- sempre foi um combustível dentro de mim. com Assim. certeza. E você sabe que você tocou num ponto que eu quero trazer aqui, que é bem interessante, que é essa veia empreendedora, né? E aqui o Photoncast, você viu no nosso convite, ele justamente tem uma filosofia de que ele traga para cá, né, o conceito da filosofia das cinco saúdes. Uma delas, para quem não conhece, o equilíbrio das cinco saúdes é a saúde espiritual, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social e a saúde financeira. Né? Então, ou seja, a tua saúde espiritual, aquilo que você acabou de falar, né? Um dom, um direcionamento que Deus te deu, aquela sede no teu coração de poder escolher a tua profissão e dedicar isso. Sim, isso você veio por um vínculo com a sua mãe, com a sua família, porque tudo aquilo que você aplica, tenho certeza, quando você veio, trouxe sua esposa, conheci sua esposa junto com a minha, você trouxe a sua família. Né? Aí vem a própria saúde, não dá para ser, produto do produto, não dá para você ser um profissional que não aplica as suas técnicas em si mesmo, né? Então, ou seja, a Verdade. saúde pessoal. A saúde social, porque é levar, como você falou, para uma comunidade que necessitava, né? Ali que era a tua necessidade de buscar o conhecimento nos grandes centros, nos grandes mestres, mas levar lá para o teu povo, para a tua saúde social. E depois a saúde Exatamente. financeira, que é aquilo que você falou, empreender, né? E esse é o Entender. ponto que eu quero pegar, Fábio. O que eu vejo, eu sempre fiz isso muito, eu participei de muitos congressos de medicina, de acupuntura, de medicina ortomolecular, tudo na integrativa. Eu sempre dizia assim, o profissional da área de saúde, às vezes o que acontece com ele, como a medicina, a saúde, ela é uma ciência que está em mutação todo dia, ela é inexata, todo dia tem uma técnica nova, todo mundo tem alguém descobrindo, então ele passa muito tempo dedicado à formação técnica de profissional. Eu digo assim, olha, passa a aplicar mínimo 20%, 30% desse conhecimento em cursos de marketing, em cursos de gestão, em cursos para ganhar dinheiro. Eu falo, vocês estudam Perfeito. tanto que o cara não tem tempo de ganhar dinheiro, cara. Então, empreender é você fazer do seu negócio e dentro do nosso negócio, a própria técnica nossa, nossas próprias tecnologias, ela faz isso. Ela faz com que dentro de uma clínica como a sua, o profissional passe a ter mais tempo, e aí é onde eu queria chegar, porque você foi um flotacaixa com os aparelhos de Kenkobil, que você tem vários, você tem uma câmera com vários Kenkobils, seu flotacaixa eu otimizo muito, porque ao mesmo tempo que eu aplico a acupuntura, aplico o Kenkobil, eu já posso ir na outra sala. Absurdamente. Absurdamente. Então, esse é um ponto que eu queria que você pegasse e falasse para os seus colegas, porque esse aqui é um programa direcionado para profissionais da área de saúde, o quanto isso pode, não só resultado técnico e validado com o teu paciente, mas o quanto isso também pode te render em retorno para dentro do teu negócio. Ótima sua colocação. Eu vi no Kenkobil e principalmente na magnetoterapia de campo pulsado, né, que foi uma das minhas paixões,
Porque quando você trabalha com acupuntura, com uma técnica invasiva, primeiro, você tem que ter em mente que nem todo paciente, você tem que ter opções terapêuticas que sejam eficientes e que dê opções para o paciente, porque não é impossível chegar um paciente na sua clínica com pânico de agulha, certo? Nada nos impeça de trabalhar isso, neutralizar isso no paciente para que ele possa fazer. Mas, a princípio, se você só tem uma técnica, tem um ditado, se você só tem um martelo, você acha que tudo é prego, né? Então, você não pode ter só um martelo como você não pode ter só um tratamento como opção terapêutica. Você tem que ter um leque de opções. Você tem que ter um formato de trabalho que permita fazer um trabalho bem feito, ser resolutivo, ter um fluxo bom de pacientes, né? Esse fluxo bom de pacientes só vem porque você é resolutivo, não adianta você não engana paciente com dor crônica, tá? Você sabe muito bem disso, paciente com dor crônica, porque você visita vários profissionais, você está direto ou indiretamente dentro da caixa, você está nesse universo. Sim, Então, claro, conheço muito. você entende bem o que eu estou falando. O paciente com dor crônica, ele é a maior escola, porque ele não te deixa ser ineficiente. Quando você resolve tratar o paciente com dor, ou você é eficiente ou você tem que sair do mercado. Não existe um meio termo para isso, tá? E aí vieram as técnicas que eu depois de muitos anos fazendo, né, já são 23, 24 anos de formato, e aí hoje eu formatei a minha clínica, né? Eu faço acupuntura, eu faço ozônio, faço magnetoterapia, eu tenho uma MS7 lá, maravilhosa, eu tenho vários Kenkobios, e ali tem uma história para te contar, tem mais de uma história para te contar sobre isso, e tenho também vários Kenkobios soltos, assim, então o paciente, às vezes, como o ideal é que eu tivesse umas 3 MS7, mas aí não precisa, porque ocupa espaço. Sim, o E espaço é eu grande. posso ter no Kenkobil, a grande vantagem do Kenkobil é que eu posso deitar o paciente na maca e levar, colocar o Kenkobil em cima da coluna, da cervical, ou, ou em qualquer outra região que eu queira tocar o corpo inteiro. Né? Com apenas 2, 3 Kenkobil eu já faço uma terapia de corpo inteiro maravilhosa. Então, quando o meu paciente, por exemplo, é um paciente fibromialgico, um paciente que tem outros problemas, né, sistêmicos, o paciente inflamado, o paciente com vários problemas, né, o paciente com dor crônica, ele não vem com a queixa só. O paciente acima de 55 anos, dor crônica, vem inflamado, ele vem também com vários outros problemas, outras comorbidades. Então, Ginkgo ele me dá várias vantagens. Primeiro, que ele é eficiente, ele trabalha a nível celular. Quando eu uso energia eletromagnética com um aparelho já confiável, de quantos anos aí vocês já trabalham com Kenkobil, né? Nós temos décadas aí de confiabilidade no Kenkobil. E aí eu coloco em cima da coluna do meu paciente, eu estou ali evitando de fazer mais uma técnica invasiva, então para o paciente que tem medo de agulha está tudo bem. Eu estou tratando a nível celular, eu estou modificando através dessa frequência, essa terapia vibracional, frequencial, né, que atua ali, estimula a função mitocondrial da célula, estimula a detoxificação celular, estimula a cicatrização de dentro para fora, lá já começando a nível da célula, né? Que nós somos, para quem não sabe, nós somos trilhões de células. E uma célula saudável divide clinicamente bem. Uma célula doente começa a aparecer sintomas. E a energia eletromagnética, a energia quântica, a energia com o nosso Kenkobil, que é a energia magnetoterapia de campo pulsado, ela atua a nível celular. Então, quando você aprende o que ela faz, você faz isso com muito entusiasmo. E aí é uma técnica indolor, totalmente indolor. Enquanto meu paciente está lá esperando na recepção, eu já posso deitar meu paciente na sala, já começar o tratamento com ele, desde que eu tenha mais salas, né? Aí nós temos umas mentorias também para profissional, mostrando até como montar uma sala na hora de fazer um projeto de uma clínica. Até isso, o Kenkobil me influenciou. Por quê? Eu já posso adiantar ali nos primeiros 20 minutos que ele já chega na clínica, já estou dando ele um estímulo terapêutico no Kenkobil, depois eu posso tirar, vou fazer acupuntura, ou fazer acupuntura junto, estou fazendo acupuntura colocando o Kenkobil perto desse paciente receber o tratamento, ou quando eu escolho fazer duas técnicas, a magnetoterapia e o ozônio, eu não estou fazendo duas técnicas invasivas, né? Porque às vezes tem paciente que fala assim, doutor Fábio, quando você faz a acupuntura e o ozônio, eu sinto que meu músculo fica um pouco magoado, fica um pouco sensível.
Aí, outra vantagem, como a magnetoterapia, o Tencobio não é invasivo, eu posso usar o Tencobio antes do tratamento, depois eu deu tempo, eu tiro e faço a usando a terapia e libera meu paciente. Então, é um formato de trabalhar muito eficiente, os pacientes gostam muito, e isso evita de trabalhar com excesso de terapias invasivas. Que Hein? interessante. E além do que, é aquilo que você disse, né? É o fato de que eu gostei dessa sua colocação, né? Não tem como enganar o paciente de dor crônica, porque aquela história dele, Não tem. se você não ajuda o cara a tirar dor crônica, o nome já diz, já tá ali com ele há tanto tempo, o cara te vira as costas. Por isso que ele fica aquela história de que, eu passei por tantos e não consegui. E aí, quando você tem essas referências, né? E aí aquela história, não, vai lá no Dr. Fábio porque ele resolveu o meu problema. Eu tinha, fazia. É aquela história que o cara traz de herança, né? De anos e anos e anos uma dor. E aí aquilo parece. E ele vem com o pacote, como você falou, né? Porque o paciente, o que eu vejo, que o paciente dor crônica, nessas andanças por clínicas aí no Brasil inteiro, fora do Brasil, é que ele vem com o pacote completo, porque o cara com dor crônica, ele não dorme bem, ele não tem uma vida conjugal bacana. Uma mulher com fibromialgia. Eu fiz um estudo com um professor Salgado na Universidade Federal de Pernambuco, que é assim, 80%, quase 80% das mulheres são fibromialgicas, é atingido o público feminino. Eu falei, uma mulher Uhum. que tem dores e se acostuma com a dor, com a dor da fibromialgia, como é que ela tem, como é que o marido toca ela? Né? Como é que é todo um contexto de dor crônica que é um negócio absurdo e que Absurdo. muitas vezes aquela história do não integrativo, né, Fábio? Que aí trata aqui, ó, trata essa neuropatia aqui, trata essa dor de cabeça separada ali, trata a insônia com outro médico, aí a hora que ela vê, tá uma salada de 15 frutas. remédios. Exatamente. 15 remédios diferentes e nada resolvido. Tudo mitigado um pouco, você atenua sintomas, mas a paciente não se sente bem. Então aí é onde vem essa pegada. Então esse ponto eu vejo hoje e cada vez mais, Fábio, tudo que você fala complementa e o mais interessante, esse fator de você como professor tá levando. Então para os profissionais que estão nos assistindo, para você ver o quanto é importante você ter essa visão de empreendedor, de buscar o que o Fábio falou, mentorias, conhecimentos, cursos, né? E hoje a rede social traz isso. Esse canal, o objetivo é fazer isso, é abrir a mente das pessoas para isso, para que você possa buscar e encontrar a solução. Primeiro, a solução para o seu paciente, porque nós podemos fazer o marketing que for, né, Fábio? Mas nós sabemos que o melhor marketing que tem Resultado. ainda continua sendo aquele cliente, aquele paciente, aquele cliente com bom resultado que vai falar na família dele. Como é que é a sua história? Sua mãe virou a número um do japonês lá, Entusiasta. a É. entusiasta número um do A minha japonês. mãe virou, minha mãe virou a garota propaganda lá. Ela levava. Eu ficava imaginando, como que o japonês ia falar assim, já vem herendo de novo. Se essa Quando mãe eu levava tivesse alguém da aberta. família, eu acho que ele não devia nem cobrar, porque ela estava sempre levando uma irmã ou algum amigo meu que assim, era impressionante. Então, isso. Eu lembro no telefone a minha mãe assim, não, vem para cá, vem para cá, minha irmã, que aí você vem para cá, a gente vai para Belo Horizonte e te leva lá no japonês. Pronto. Então, ô Isso Sérgio, era uma lembrança comum, assim, eu ouvindo a minha mãe falar isso, sabe? eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu conheço a região, sei como é que é isso, conheço as histórias, né? A gente vai falar um pouco disso na sequência também. Mas é aquela história do paciente que vem tão. Com tanto resultado que ele vem, aí aquele sujeito que vem da roça e te traz o frango caipira, aquele sujeito que vem e te traz uma abóbora, aquele Muito. colheu, eu não sei. Essa semana passada eu ganhei 2 frangos caipira. 2. Isso é bom que seja. Pelo menos isso é o frango caipira, aquele que não tem agrotóxico, não tem nada. Mas é Fala assim, muito. doutor, o senhor gosta de frango caipira? Eu gosto. Eu posso te dar um frango? Lógico, pode, eu aceito. De Porque assim, presente. então, para eles, assim, eles sabem que é aquilo que tem de mais valor, não Sim. só financeiro, é o valor daquilo que eles cuidam, eles sabem que é gostoso, que tem. Então eles querem. O paciente que se melhora a dor dele, ele fica muito grato, né?
ele fica muito grato e ele Você vê o e não é carinho só que é esse, né? E eu sinto isso. Você falando do seu frango, eu lembrei. Esse final de semana eu ganhei de uma pessoa que tinha comentado, veio do sul e lembrou de um comentário que eu fiz há meses atrás. Ela me trouxe duas cucas. Um beijo pra ela. Ela me trouxe duas cucas, que é um. Não sei se você conhece o que é a cuca do sul. É um tipo de doce é, alemão que é feito um pão, parecido um pão com um doce e tal. E aí ela falou para mim, olha, você tá voltando de viagem, eu tava fora, eu tava no Paraguai, cheguei, e aí ela pegou e falou assim, quando eu me encontrei com ela no sábado, num evento à noite, ela veio com um pacotinho e trouxe um presente. A hora que eu abri, e eu olhei dentro, cara, imagina uma criança, aquele dois, aí eu falei, ela lembrou do que eu falei da Cuca, mas é justamente esse carinho. Esse é um o marketing, carinho. é um marketing muito bacana porque esse é um marketing sentimental. Mas aquilo que você falou, nós como empreendedores temos que pensar nessa visão. Esse trabalho que o Fábio faz é maravilhoso. Nós temos que pensar nessa possibilidade de duplicação, de escalar para a gente poder ter esse tipo de atendimento, né? E poder fazer com que boas técnicas cheguem até os nossos clientes. Bom, Fábio, cara, já estou olhando aqui, senão daqui a pouco nós estamos com o horário mais que estourado. Dá para a gente conversar. Não vai ficar só nesse episódio, não, cara. Nós vamos ter que se ver Né? outras vezes, pô. Tem que voltar aí. Eu vou a São Paulo aí. A gente está montando um curso aí não vai demorar muito. De repente a gente combina de encontrar. Com certeza, vamos É, fazer um ao vivo aqui um gravado aqui no estúdio, vai ser muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro do da nossa sequência aqui do podcast, nós temos um quadro que chama Minuto Saúde. E no Minuto Saúde, a gente pede para você compartilhar com nós algum caso clínico, algum caso de experiência, um caso que te impactou, ou mesmo que de alguma forma foi emocionante, alguma coisa que te marcou, que você possa compartilhar aqui no seu dia a dia dos seus pacientes, né? Então, no quadro Minuto Saúde com o Dr. Fábio Mendes. tem vários, Takashi. Tem vários. Eu gostaria. Tem vários para compartilhar, mas eu queria compartilhar assim. Eu tinha falado com você, até que não é. Vou compartilhar dois casos. Um mais simples, de menor impacto, e um de grande impacto, né? Eu, uma vez eu dei uma palestra numa igreja, que é a igreja presbiteriana, que eu faço parte, né? Faço parte aí. O pastor ele chama vários profissionais, chamou um pediatra, chamou eu, fisioterapeuta, chamou um empresário, chamou um contador para falar de finanças. E ele é, uns- uma atitude até bem interessante para que traga informações de boa qualidade para as pessoas que frequentam a igreja. E aí eu lembro que eu fui chamado para falar sobre, né? Aí a gente sempre fala que ele dá uma nossa maior experiência, falei sobre dor. E aí o rapaz que estava controlando lá o som e tal, chegou para mim e falou assim, Fábio, eu sou pintor e tenho uma dor, atendimento de ombro que nunca melhora, e eu não tenho tempo de tratar porque o meu trabalho é muito complicado, eu trabalho, depois você tem que sair do trabalho, buscar meu filho na escola, eu trabalho de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo eu tenho compromisso na igreja, minha vida é uma correria, e às vezes também não sobra tanto dinheiro para a gente poder tratar. O que eu posso, como você pode me ajudar? Aí eu fiquei pensando, né? Eu lembrei dos magnetos, né, dos ímãs que eu tenho na clínica, às vezes com um problema crônico, o paciente não tem como vir mais vezes. Ele trouxe ele para a minha clínica, convidei para vir, ensinei ele como colocar os ímãs em pontos aqui distantes para tratamento. Ele tinha uma bursite, uma tendinopatia do supraespinhoso, uma tendinite do músculo que é abdutor de braço. E aí, dei os ímãs para ele, porque ele falou que não tinha tempo, não tinha condições de tratar. E ele era um empreendedor, ele não era funcionário de ninguém. Se ele trabalhasse, ele ganhava o dia. Se ele não trabalhasse, ele não ganhava. Takashi, esse cara sumiu, assim. Depois eu fui reencontrá-lo porque não frequentava a mesma igreja que eu. Frequentava outra igreja que naquele momento ele estava ali ajudando você. Eu encontrei com esse cara um tempo depois, ele já veio me agradecer, falando até hoje, meu problema de ombro acabou, assim, eu não precisei mais de um ortopedista, tomar remédio, guardo até hoje aqueles ímãs e tal. Então isso me marcou muito, né? A gente já sabia, mas geralmente o paciente você tem contato com ele, isso aí foi só a magnetoterapia.
tem outros casos também, que às vezes acontece muito, já falando da MS7. Eu queria falar também da hipertermia, tá? Nós falamos muito pouco do Claro. fotodome, é uma das minhas paixões, a hipertermia. Mas a paciente minha aconteceu um problema sério com o filho, né? Teve um acidente com o filho, e o filho estava na UTI e tal, e naquele dia eu não fiz nada, eu estava muito transtornada, um acidente de moto, e aí o que eu fiz? Naquele dia eu não apliquei nada, eu só coloquei ela na MS7, estava com dor lombar, conversei com ela, a gente deu para ela aquela atenção, tudo, e não fiz, estava com dor, mas naquele momento, em bom senso clínico, ela estava com estresse muito alto, eu não quis tratá-la com nenhuma técnica invasiva que pudesse estressar, né? Só coloquei ela no MS7, conversei, e a gente deu ali toda a atenção que ela precisava, e liberei, no outro dia ela me ligou, foi apaixonada, falou que a dor tinha melhorado, só com a MS7, sentiu, já dormiu melhor, acordou melhor, e que também a minha abordagem agradeceu por ter conversado, dando atenção e carinho. Então, assim, olha a importância de você ter uma ferramenta terapêutica a mais, que é resolutiva, né? E também, assim, não vou falar um caso, mas eu queria só contar aqui, assim, o quanto a hipertermia, que nós vamos falar dela aqui, acho que o foco maior é no Flecobil, mas a hipertermia é uma medicina à parte, é um tratamento à parte, que é uma das minhas paixões. E hoje eu tenho um programa terapêutico para fibromialgia aqui, que faz estimulação retal de ozônio, suplementação, tudo bem, passa pela acupuntura e tal, mas a hipertermia, ela é o principal tratamento para os meus pacientes. Aquele excesso de ácido lático que acumula nos músculos, quando a gente faz a hipertermia, o resultado é maravilhoso, tá? Então, é uma das minhas paixões a hipertermia com fotodome também. Então vamos fazer um episódio exclusivo para hipertermia e falar do fotodome, falar da cápsula. Até porque, olha só que coisa interessante, Fábio. Eu estou fazendo, você sabe, um trabalho no Paraguai bem intenso aí, expandindo nossos negócios e nosso conhecimento para Latinoamérica. Acabamos de fazer uma entrevista também com um colega fisioterapeuta. Lá eles são fisioterapeuta kinesiólogos, né? Especialista em osteopatia. Ele também de lá do Paraguai. E aí lá eu conheci um médico do hospital de geriátrico de Assunção e ele falou uns índices para mim, principalmente pelo problema que nós tivemos aí pós pandemia, que nós estamos tendo um problema do em geral de intoxicação do corpo e tudo mais. Eles estão fazendo um trabalho em idosos de desintoxicação usando hiperermia, que é um negócio maravilhoso, cara. O cara está encantado lá e está muito animado para a gente abrir esse projeto também da hiperermia lá no Paraguai e Latinoamérica. Então vamos marcar sim, vamos marcar um episódio aqui só para a gente falar disso, que vai ser um episódio bem bacana mesmo, viu? Muito bem, e Fábio, para a gente ir finalizando, doutor, eu queria te pedir, nós temos também no quadro chamado Dicas do Especialista, que o doutor Fábio Mendes, que é acupunturista, que é fisioterapeuta, especialista em coluna, especialista em ozônio, professor, conferencista, né, mentor da área de empreendimento na área de saúde, aí para vocês profissionais, que ele possa deixar uma dica, aquela dica que você dá no teu caso eu vou pedir duas dicas, Fábio. Uma aquela que você dá para os teus pacientes no dia a dia e outra aquela que você dá para os seus alunos, profissionais da área de saúde, o que eles têm que estar atentos nesse momento. Você tirou isso daí, já ia te sugerir essas duas dicas para falar, uma para o profissional, para o colega e também para o paciente. Olha, para o paciente, eu queria dizer assim, você que é paciente, você que. Eu acho que não tem ninguém que não preze pela saúde. Assim, todos nós, minimamente coerentes, né, minimamente coerentes com. E é muito bom viver, né, Takashi? É muito bom acordar de manhã, sentir bem, sentir que tem um sono restaurador. E a gente só dá valor à saúde quando entra em contato com a doença. Então, a dica que eu te dou, não espere ficar doente para valorizar a saúde que você tem, tá? Alimente-se bem, faça atividades físicas, tá? Se comprometa com isso. Acho que se você está aí vendo que você é sedentário, vê que você se comprometer com a atividade física, acordar cedo e poder fazer, você vai ficar tão apaixonado pelos resultados da atividade física
vai pensar assim, nossa, eu perdi 30, 40, 50 anos da minha vida, por que eu não fiz isso muito tempo antes? Então, pague o preço, inicie, seja você mesmo um grande motivador, não espere ninguém te motivar, não. Então, assim, alimente-se bem, faça atividade física, mas comprometa mesmo, com horário, se puder contratar com personal, para você ter compromisso com ele para você ir, e se você é da área rural, aqui, nós temos muito aqui também, muito cuidado com pegar peso, postura ao trabalho, né? Tem uma atitude muito simples, tá, cara? Que é dobrar a perna para pegar o peso do chão. Aqui nós temos muita região capoeira, o dono de propriedade, que é um cara bem sucedido e tal, mas ele também, você sabe muito bem disso. Ele também pega no chifre do boi, como a gente fala aqui, né? Sim. Pegou um caminhão de adubo, ele poderia bem ficar lá que está pagando, mas ele vê, ele ajuda a pegar peso, ele vai lá, ele faz tudo. E às vezes a gente vê isso muito aqui. Essa pessoa não tem orientação de como pegar peso, pega peso de forma irregular. Então, assim, manter a coluna ereta na hora de pegar peso. Na nossa região aqui, paga-se um preço muito alto, porque a região de, de roça, de lavoura, de café, tem que pegar muito peso. As pessoas não conhecem muito bem de postura. Aí chega em determinada fase da vida com uma, duas, três, quatro hernias de disco, às vezes na cervical também. Aí, enfim, paga-se um preço muito alto. Então, a dica que eu dou é essa: atente-se ao seu corpo, observe o seu corpo, procure informações para você se cuidar melhor. E aí reforçando a alimentação, atividade física, cuidados com postura, porque você vai precisar do seu corpo por muitos anos, né? A minha expectativa de vida está cada vez maior, as pessoas estão vivendo 70, 80, 90 anos, e já que é para viver tanto, vivamos bem, que Bem, tenhamos qualidade de vida, né? Porque a vivemos gente bem. não seja aquele ser que a vida é muito boa, né? Mas ela também tem imprevistos. Então, que a gente tente minimizar esses imprevistos através de conhecimento, de ações que sejam inteligentes em prol da nossa saúde, certo? Perfeito. E, já pensando no profissional de saúde, no fisioterapeuta, que é no meu caso, eu vejo muitos fisioterapeutas desanimados no mercado de trabalho, uns extremamente bem-sucedidos, outros, às vezes, remando ali contra a correnteza, e muito por conta de não optar, não escolher uma estratégia certa de trabalho, certo? A dor crônica, se você é um profissional que simpatizou, que se interessou nesse caso, se você quer trabalhar com dor crônica, todo fisioterapeuta trabalha com isso, então fique atento, fique aberto a essas técnicas, né? Então, o Takashi ali está na frente de uma empresa e tem aparelhos fantásticos. E quando me procuraram, eu não fui preconceituoso. Eu quis receber o Sérgio Eletrônico, eu quis que ele me contasse melhor dessa técnica. E graças a essa minha mentalidade aberta, né, eu ganhei um amigo, o Takashi eu considero um amigo, conheci uma empresa fantástica, adquiri aparelhos que me ajudam muito bem na parte clínica e aumentam muito o faturamento da minha empresa, da minha clínica, e isso porque eu tive uma atitude de ouvir e não me fechar para aquilo que é novo, certo? Muitos profissionais já se formam achando que aqui, ó, com a viseira, só acham que funciona aquilo que eles aprendem na faculdade. A faculdade ensina para nós muito pouco. Se eu tivesse atuando, Takashi, só com o que eu aprendi na faculdade, eu não teria um faturamento nem 10% que eu faturo hoje, certo? E talvez eu estaria fora do mercado. Então, é isso, estar aberto, porque na faculdade não ensina acupuntura, não ensina magnetoterapia, não ensina fitoterapia, não ensina ozônio, e eu só tive contato com essas técnicas que me fizeram como profissional referência, graças à minha mentalidade empreendedora, à minha mentalidade de ter a visão aberta para aprender, receber pessoas como vocês da empresa, como outros colegas que querem me apresentar algo novo, e eu sempre estive aberto, nem tudo eu quis implementar, porque às vezes para mim não fazia muito sentido na minha demanda, mas eu sempre tive uma mentalidade aberta, não falar mal de nenhuma técnica, até homeopatia eu estudei, e hoje não uso, mas eu conheço alguns princípios de tudo, Claro. para que hoje me tornasse um profissional um pouco mais completo. Perfeito. E aproveitando isso, então, pessoal, agradecer demais
a presença do Dr. Fábio Mendes, de aí, e depois de Eu um que fim de agradeço. semana corrido lá dando aula, ele está aqui com a gente, muito obrigado. E lembrando que nós vamos deixar aqui no descritivo desse vídeo todos os contatos, redes sociais. O Dr. Fábio é muito ativo, e inclusive você, profissional da área de saúde, que quer procurar ele tem o seu trabalho de mentoria também para esses Cursos, né? profissionais, os cursos, A gente tem curso exatamente, online também, tá, cara? Se você me permitir, claro, nós temos um curso online onde a gente divulga. Nós temos um curso online só de ozonoterapia, temos uma mentoria que a gente ensina ao paciente tudo que a gente faz na clínica, a magnetoterapia, a hipertermia, a ozonoterapia, como que a clínica funciona. A gente até recebe pacientes aqui, né? A gente recebe colegas de profissionais, fora que passam a imersão, ficam aqui de segunda a sexta-feira, aprendem tudo com a gente. fazendo A gente tem o a ambulatório então, clínica, o ambulatório mesmo. exatamente. Top demais. Então, pessoal, nós vamos deixar aqui as redes sociais do Dr. Fábio e vamos deixar também os contatos dele para isso, para vocês conhecerem os cursos dele, a mentoria dele, as técnicas dele. E outro é o profissional, é um muito acessível, parceiraço nosso. Ó, doutor, estou aqui, assisti, tive uma dúvida. Entra lá nas redes sociais dele, curte o canal dele e vamos fazer difundir. Lembrando lá daquilo que a gente falou na filosofia dos dois chineses, lá do professor e grande filósofo, doutor e professor paranaense também, lá da minha terra, Mário Sérgio Cortella. Quando dois homens vêm e eles vêm com ideias, eles trocam ideia, quando eles vão embora, se despedem, os dois levam duas ideias e não mais uma. E foi isso que aconteceu aqui. Vou para casa hoje com muito mais ideia, compartilhada pelo Dr. Fábio Mendes. Muito obrigado, meu parceiro, irmão. Valeu, obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Querido, conte sempre comigo, tá? Saiba que a gente se programando, né? Que a correria hoje é muito grande para você, para mim, mas eu gosto sempre de estar junto de pessoas do bem. Você é uma dessas pessoas que, você sabe, sempre você me chamou Amém. para alguma ação aí, você pode contar sempre comigo. Valeu, meu irmão. Obrigado, obrigado.